Olá pessoal, vamos voltar ao nosso tema de distribuição de ar, que ainda tem algumas coisas interessantes para contar para vocês. Difusores de longo alcance. É um difusor que não é muito antigo, foi utilizado pela primeira vez no ginásio Príncipe Filipe em Saragoça, onde tem uma fábrica da Trox, né? E tem uma característica especial. Pode ser utilizado em instalações de conforto industriais, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, sistemas de volume constante e volume variável, mas mais aplicável sempre em volume constante, e ele é especialmente indicado para grandes dimensões, halls, ginásios, igrejas, teatros, etc. E ele tem um alcance de 30 metros. Então eu diria que aquele ADE que se falou em vídeos anteriores, dizia-se que também se poderia ter 30 metros, mas este aqui é que é o difusor que é apropriado para alcances tão grandes assim. Um primeiro exemplo de instalação é essa que eu lhes falei, do Príncipe Filipe em Saragoça. Reparem que tem um motorzinho nesse difusor. Porquê? Porque lá na Espanha, mesmo em Saragoça, o inverno é muito frio. Então, eles têm uma época em que injetam aí ar frio, outra época em que injetam ar quente. Então, quando eu injeto ar quente, se eu mantiver a posição que eu teria ele para frio, o ar quente vai, sobe logo direto e não aquece as pessoas que estão em baixo. Então, precisa jogar esse ar para baixo para conseguir chegar onde eu preciso chegar e dar conforto às pessoas. Isso já são exemplos aqui no Brasil, o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui aquilo que acabou sendo, em termos de Brasil, a grande aplicação destes difusores. Templos evangélicos. São normalmente templos enormes, tá? E havia um problema muito sério quando se começou a grande expansão das igrejas evangélicas no Brasil. É que, reparem, estes lugares que têm aqui, estas indicações aqui no meio, né, eram disputadíssimos entre a turma do ar-condicionado, tá? Entre a turma do ar-condicionado e a turma da iluminação, né? Porque o melhor lugar para pôr os difusores é também normalmente o melhor lugar para pôr as lâmpadas. Então havia aí um conflito de interesses, né? E como miséria pouca é bobagem, o que é que acontecia? A gente chegava lá, colocava isso tudo, e depois vinham os arquitetos e diziam: eu preciso pôr um painel acústico aqui porque a igreja tem muito eco. Então toda a instalação tinha ido para o beleléu. Quando a Trox disponibilizou estes difusores com 30 metros, né, a solução era evidente. Possibilitou ter templos com 60 metros de largura. Em comprimento não há problema, na largura eu ponho como as duas setas aí indicam, numa das laterais e na outra lateral, esses jet nozzles, jogo, o ar se encontra no meio, tem altura suficiente por indução já mesclar e eu consigo ter toda a minha instalação resolvida e agora deixo a turma da elétrica brigando com o arquiteto. Nós estamos fora dessa briga. O que é que aconteceu? Depois, as próprias igrejas, né, elas um dia se depararam por esta situação. Nos fins de semana, as igrejas estão cheias. Mas o que acontece durante a semana? Também tem cultos. E o que acontece? Tem menos gente, menos de 50%, e as pessoas se concentram junto ao púlpito. Então, tinha que se ligar toda a instalação. Se eu continuasse a ter os meus difusores nas laterais, eu tinha que ligar todas as máquinas de ar-condicionado para fazer isso aí, tá? Para só condicionar metade. O que é que eles mesmo tiveram a ideia? Essa ideia é deles, não é nossa. Não, vamos fazer diferente. Nós vamos ter máquinas de um lado com os difusores por cima do púlpito e na entrada outras máquinas também. Então, quando a igreja estiver 50% ou menos de 50% ocupada, eu só ligo uma parte das máquinas, eu economizo energia e não tenho problemas. Essa solução que foi experimentada pela Igreja Universal no Reino de Deus em Recife e que agora a Igreja utiliza a 3x4 nas suas instalações. Mas não só, isso também é muito típico para aeroportos, vocês encontram isso na Europa, hoje em dia em quase todos os aeroportos, no hall de check-in vocês encontram isso, aqui na América Latina também muitos já têm, esse é um caso de Salvador, Buenos Aires também tem, tá? Enfim, quer dizer, está cheio dessa solução, porque essa solução é maravilhosa. E, curiosamente, eu trouxe esse slide para vocês porquê? Vocês podem imaginar, não, mas para ter esse jato de longo alcance, eu devo ter bastante ar saindo pelo difusor, então deve fazer ruído.
Não, olhem, em Sambil, Maracaibo, na Venezuela, vejam vocês, está tocando aqui uma orquestra sinfónica. A orquestra sinfónica exige silêncio, então significa que esses difusores podem ser usados até em aplicações desse tipo. O que é que eles têm? São difusores de fluxo turbulento, permitem uma velocidade terminal baixa com uma temperatura já próxima do ar da sala e, como consequência, um grau de conforto térmico é substancialmente maior. Aqui está a nossa linha de difusores de alta indução. Agora, na verdade, são dispostos de uma maneira realmente interessante. Os 4 primeiros, olhando da esquerda para a direita, são para utilizar em pés direitos até cerca de 4 metros de pé direito, como no máximo. Mais do que isso, eles não funcionam apropriadamente. Os outros 2 da direita são exatamente ao contrário. Se vocês utilizarem eles em pés direitos de 4 metros, fica um vendaval na zona de ocupação. Então, aí é acima de 3,8 metros para cima, é que esses difusores, até uns 8, 10 metros, são recomendáveis de utilizar. Sempre lembrando que nesses grandes espaços e nisso tudo, há algo que é um pouco crítico, que é a localização das grelhas de retorno. Qual é o grande segredo desses difusores de alta indução? É que o jato, em vez de sair numa só direção, ele sai da seguinte maneira. Se for um que está no teto, ele sai, tá? Uma parte do ar sai junto ao teto, mas a outra parte, vocês reparem, eu vou voltar até atrás e mostrar de novo este slide, vocês reparem, por exemplo, neste difusor que foi o primeiro aqui, reparem que a abertura, ela não é constante, ela é menorzinha aqui e vai sendo maior aqui para fora. O que é que isso provoca? E esse jato de ar aqui é jogado contra o jato que sai na outra fenda. Então, cada fenda, digamos assim, que agride a fenda seguinte. Qual é o efeito que isso dá? Dá esse efeito que está aqui. Cria um turbilhão e com esse turbilhão eu consigo ter muito mais indução. Com mais indução eu consigo mais rapidamente baixar a velocidade na zona de ocupação e aumentar a temperatura e ter bem mais conforto nesse tipo de instalação. Aqui temos um difusor que dá exatamente uma ideia de como isto funciona. E aí está. É assim que funciona os difusores de alta indução. Dos outros, eu me dispenso de mostrar, né, que é basicamente a mesma coisa. Tá? Neste também é a mesma coisa. E reparem vocês exatamente isso aqui. Cada uns cilindrinhos de lá obrigam o jato a vir contra o outro que está aqui. Esse difusor, a gente diz um pouco por brincadeira na Trox, que ele é um difusor quase inteligente. Porquê? Porque todos os outros difusores, até o anterior de alta indução, se você de repente tem, alguém quer fazer paredes junto a ele, não é? Que não pode pôr a parede embaixo dele, mas poderia pôr, digamos assim, se aqui fosse o difusor e isto fosse a sala, eu poderia ter as paredes aqui. Se isso acontecer, eu tenho que mudar a posição do difusor, baixar o forro, mudar os dutos e tal. Com este difusor, dependendo da posição em que eu ponho os cilindrinhos, eu consigo transformar esse difusor, que é um difusor radial normal, em um difusor de 2 vias ou um difusor de uma via só. Então, se eu tenho ele aqui, consigo transformar ele numa via só, eu posso vir e pôr a minha parede aqui, que eu não tenho problema nenhum, consigo jogar tudo para lá. Por que é que ele é quase inteligente? Porque ele insufla para os 4 lados, radialmente, como se fosse um difusor de 2 vias, como se fosse um difusor de uma via. Está faltando difusor de 3 vias. Ele não consegue insuflar nas 2 laterais e na frente. Como é que isso é feito? Normalmente a gente marca uma linha aqui e se eu for e passar, por exemplo, nesses difusores aqui, este jogando o ar para cima deste, para cima deste, para cima deste, tem metade deles. Mas na outra metade fizer ao contrário, né? For agora, não, este jogando o ar em cima deste, mas este tendo um pouquinho de ar para fora, este um pouquinho de ar para fora, um pouquinho de ar para fora, um pouquinho de ar para fora, eu consigo exatamente esse efeito de transformar isso num difusor de 2 vias, se eu bem me lembro. Agora estou falando um pouco de cor. Se eu fizer 25%, não, desculpa, em difusor de uma via, se eu fizer 25%, 25%, 25%, 25%, eu consigo transformar ele num difusor de 4 vias. Tá? Olhem como é que ele faz. Vejam que na zona de ocupação desses senhores, esse difusor de alta indução, embora a vazão seja muito alta, a velocidade já é bastante baixa.
o grande núcleo praticamente já não chega nas meninas bonitas que estão aí nessa salinha. Qual é a outra coisa muito interessante desse tipo de difusor? Hoje a gente tem salas, no passado tinham 2 ou 3 pessoas com 2 computadores, depois vão pondo mais gente, mais computadores, mais aparelhagem, eu preciso mais de vazão de ar, preciso mais difusores. Mas se eu puser os difusores tradicionais que a gente tem, um ADLQ, o que acontece normalmente com 2 difusores? Vocês viram quando foi da seleção lá dos difusores tradicionais. Você determina o VL aqui e depois a velocidade vai aumentando aqui para baixo. Tenho aqui um VH dependendo da distância, mas eu tenho aqui uma certa velocidade. O que acontece? Quando eu preciso de aproximar os difusores, por exemplo, preciso de jogar este difusor para aqui ou pôr aqui um outro difusor aqui no meio, né, para ter uma distância menor, quando a distância entre os difusores diminui, tá, o meu VL aumenta e o meu VH também aumenta. Diminui a distância dos difusores, o meu VH também aumenta. Curiosamente, não se passa assim nos difusores de alta indução. Os difusores de alta indução, quando eu os começo a aproximar, no início acontece isso, mas a partir de uma certa altura, quando o roda-moinho deste começa a sofrer a influência do roda-moinho deste e vice-versa, eu criei aqui uma zona comum onde a velocidade VL, em vez de aumentar, pasmem, diminui. Quando a distância é grande, o comportamento é como se fossem iguais. Quando a distância diminui, a minha velocidade na zona de ocupação diminui. Então eu diria que esse difusor me permite aumentar a vazão de ar das salas, porque eu posso pôr mais difusores sem perturbar as condições de conforto das pessoas que estão na sala. Tá? Eles também, no passado, eram muito utilizados em instalações em que, por alguma razão, se queria insuflar ar a uma temperatura mais baixa. Quando um difusor tradicional se insuflava com 14 graus, eu tenho uma certa vazão de ar. Agora, se eu baixar a minha temperatura de insuflamento, vamos ver a próxima figurinha, com 6 graus, o que acontece? Eu perco um pouco de rendimento aqui na serpentina, perco um pouco de rendimento no ventilador, né? Mas consigo baixar a minha vazão de ar aqui para 56% e economizar muita energia por essas reduções que eu tenho aqui. O que acontece então? Acontece que eu consigo diminuir o diâmetro deste difusor em 75% e consigo ter, devido à mescla muito grande de ar aqui, consigo ter temperaturas confortáveis aqui. O caso mais crítico que eu me lembro de uma instalação que tivemos aqui no Brasil, já faz muitos anos, o ar era insuflado a 2 graus centígrados. E por sorte, naquela época não tinha fax, mas já tinha telex, eu passei um telex ao instalador, avisando ele que tivesse muito cuidado com a vedação feita pelo forro aqui. Porque a temperatura, insuflando a 2 graus, mesmo estando isolado aqui, nós iríamos ter aqui temperaturas muito baixas do difusor. Então, como esta zona normalmente não é climatizada, eu poderia ter aqui pontos em que eu estaria abaixo do ponto de orvalho e ter condensação. Quando eles fizeram a instalação depois de 7 meses, me disseram que estava condensando e eu repeti o e-mail para eles dizendo, não é e-mail naquela época, não era e-mail, o telex para eles dizendo, vocês atentaram nisso que está aqui, eles tiveram que ir lá, rebentar aqui um pouco o forro, isolar e sumiram os problemas. Mas enfim, é uma aplicação típica desses difusores. Outra coisa curiosa é que com esse efeito de turbilhonamento como efeito principal, eu não preciso ter forro para ter efeito Coanda. Tá? Eu consigo, até porque o efeito Coanda não é o principal efeito de utilização deste tipo de difusores que está aqui. Temos essa instalação aqui também. Normalmente, se não tem forro nenhum, a gente utiliza aqui uma abinha um pouquinho maior para ter esse efeito que a gente tem por ali. Difusores de alta indução arquiteturais. Esse difusor é em chapa, então aqui a gente pôs por brincadeira a parte central do difusor pintada em azul, mas aí é ao gosto do freguês, pode ter ele todo branco, pode ter ele todo vermelho, pode ter o centro vermelho. Se for branco e preto, né, aí parece faccioso, vão dizer que é um difusor corintiano, né? Mas se for verde é palmeirense e se for de fruta cor já é São Paulino, né? Então eu diria que está tudo certo. E os santistas também branco e preto, né? Turbulento, também um difusor que, curiosamente, no Brasil se utiliza pouco, né?
A Argentina utiliza bastante esse difusor, né? Mas é um difusor que alguns arquitetos também gostam muito desse tipo de difusor. Então, esta parte é um vídeo bem pequenininho, mas o que nós teríamos para falar sobre difusores de longo alcance e difusores de indução, basicamente era só isso aí. Muito obrigado e espero que vocês se interessem por ver os próximos vídeos da Trox.